Olá a todos, bem-vindos ao Mocho. Vou então resolver neste vídeo uma questão relativamente à física-química que incide na primeira lei de Newton, isto no nono ano. A questão 6 é a seguinte: na figura está esquematizado o que pode acontecer a um passageiro em caso de choque frontal com uma parede. Explica com base na inércia a situação da figura. Bem, olhando assim aqui para a figura, o que me parece, quer dizer, este carro embateu aqui contra uma parede e o homenzinho há de ter saído disparado por aqui fora, não é? Bem, como é que tu explicas exatamente esta situação, baseando-te então exatamente na inércia? Quer dizer, isto toca na primeira lei de Newton, que é exatamente a lei da inércia. É chamada a lei da inércia. Que te diz o seguinte: quando a resultante das forças que atuam num corpo é nula, tu tens aqui duas situações. Se a resultante das forças que atuam no corpo é nula, tens duas situações. Ou o corpo está em repouso, ou então o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Se não há aceleração, ou estás parado ou estás com uma velocidade constante. Agora, esta lei também é chamada lei da inércia porque tu podes fazer aqui duas interpretações relativamente a esta lei. Quer dizer, e a inércia, o que é a inércia? A inércia é uma resistência que se opõe ao estado a que tu te encontras. Ou seja, todo o corpo, né? Todo o corpo que está em repouso, né? Em repouso, tende, tende a ficar em repouso. Tende a ficar em repouso. O que é que isto quer dizer? A inércia é a tal resistência que se opõe ao estado de movimento ou à ausência de movimento em que tu estás. Quer dizer, se tu estás parado, tu tendes a ficar parado. Um exemplo claro disto é, por exemplo, quando tu entras num carro, né? E o condutor acelera, o que é que te acontece? Quer dizer, tu és puxado para trás, no fundo vais para trás. Isto acontece exatamente porque como estavas parado, o teu corpo tende a ficar parado. Daí se quando o carro inicialmente acelera, o teu corpo tende a estar parado e daí vais para trás. Né? O carro anda para a frente e tu tens aquela impulsão para trás. Isto deve-se exatamente à inércia. Estás parado, tendes a ficar parado. Agora, o que é que acontece aqui nesta situação? Da mesma forma, podemos interpretar, quer dizer, todo o corpo que se encontra em movimento, que é aquele caso, né? Todo o corpo que se encontra em movimento tende, tende a estar em movimento. A estar em movimento. E é exatamente isto que acontece nesta situação. Quer dizer, tu aqui estavas dentro no carro, ou seja, estavas-te a movimentar. Quando o carro bate contra uma parede, quer dizer, o carro para. Mas como o teu corpo estava em movimento, ele tende a ficar em movimento. Então o carro para, mas quer dizer, tu sais disparado. Exatamente por causa da inércia. Ok? Porque tu estando em movimento, tu tendes a continuar o estado de movimento. Daí o carro para e tu sais disparado, não é? Aqui pelo vidro da frente. Esta situação acontece por causa da inércia e devias tocar exatamente aqui neste ponto. Quer dizer, o homenzinho saiu disparado porque, segundo a primeira lei de Newton, todo o corpo que se encontra em movimento tende a estar em movimento. A inércia é exatamente uma resistência, uma oposição ao estado a que tu te encontras. Se estás parado, tendes a ficar parado. Se estás em movimento, tendes a ficar em movimento. E aqui terias então a explicação desta situação que vês aqui na figura. Fica então aqui a sugestão, continua sintonizado porque resolveremos as duas últimas questões, penso eu. Bem, então até já e um abraço.